Louvado seja Deus. Temos irmãos internautas, não temos? Também quero cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Quero já agradecer essa pastora linda, louvado seja Deus, que juntamente com a sua família me acolheu aqui quando eu cheguei no ministério ADEF, né, aqui em Vila Franca de Xira. Quem não sabe, foi aqui que eu comecei, aqui na sede. Louvado seja Deus, e a família dela, aleluia, foi uma das pessoas que me acolheram. Louvado seja Deus, a mim e a minha família. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus é assim, aleluia, Ele faz coisas grandes, aleluia. E eu quero agradecer já por essa oportunidade que o Senhor, aleluia, colocou, aleluia, nas minhas mãos. Irmãos, eu estou tão feliz hoje, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu sei, aleluia, que você vai me entender, aleluia. As mulheres às vezes levantam assim, parece que o mundo está acabando, mas está tudo ruim, passa um minuto, você já está ali de outra maneira, aleluia. Às vezes a gente acha que eu sou meio bipolar, louvado seja Deus, mas hoje, aleluia, o Senhor, aleluia, colocou uma alegria tão grande no meu coração, aleluia, por estar aqui na casa de Deus logo cedinho, aleluia, olhando para as minhas irmãs. Louvado seja Deus. Estou muito feliz, aleluia, que Deus, aleluia, Ele possa falar e continuar falando aos nossos corações, amém? Louvado seja Deus, irmãs, aleluia. Irmã Nayara, aleluia, falou que estava nervosa. Se você subir aqui nesse altar 1000 vezes você vai ficar nervoso, porque o dia que você perder o temor, aleluia, de estar aqui diante do povo de Deus, da igreja de Deus, aleluia, fica um pouco difícil. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Mas Deus quer ministrar os nossos corações hoje, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Deus tem algo para você mais uma vez neste lugar, aleluia. Deus, Ele quer falar ao seu coração, aleluia. Eu sinto a presença de Deus, aleluia. E eu, quando eu cheguei aqui, eu disse: Deus, eu quero mais uma vez me encher com a tua presença. Deus, aleluia, eu quero ser instrumento nas suas mãos. Eu não quero chegar aqui, Senhor, falar por falar, louvado seja Deus, mas eu quero que a sua igreja, aleluia, que essas mulheres que vieram aqui, Senhor, mais uma vez saiam daqui cheias do Espírito Santo. Convido as irmãs, aleluia, a abrir a Bíblia mais uma vez em Esté, capítulo 4, versículo 14, é o nosso tema. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou ler aqui na minha versão NVT, aleluia, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Se você ficar calada num momento como este, livramento e alívio virão de outra parte para os judeus. Mas você e os parentes de seu pai morrerão. Quem sabe não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esté foi levantada em um tempo de crise, aleluia, para ser resposta de Deus ao seu povo, aleluia. A voz de Mordecai, aleluia, o seu primo, aleluia, então pai, aleluia, ressoa até hoje aqui na igreja de Vila Franca de Xira, aleluia. Quem sabe não foi para este momento, aleluia, que o Senhor te chamou. Louvado seja o nome do Senhor. Quem sabe não foi, aleluia, para hoje. Louvado seja Deus, aleluia, que o Senhor não te chamou, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Cada uma de nós, aleluia, foi chamada por Deus para viver um propósito específico na nossa geração. Aleluia. Para você pensar, aleluia, não precisa me responder, mas dentro de si, você sabe qual é o seu propósito? Aleluia. Para que Deus te chamou, mulher? Qual é o seu propósito? Louvado seja Deus. Você está disposta a cumprir este propósito? Você respondeu, você já sabe qual é o propósito? E agora eu faço outra pergunta. Você está disposta a cumprir este propósito? Louvado seja Deus. E outra pergunta.
Você acredita, aleluia, que como Esther, aleluia, eu e você podemos ser levantadas nestes dias, aleluia, para fazer a diferença em Portugal. Louvado seja Deus. Aqui em Vila Franca de Xira, em Alverca, em Porto Alto, aleluia, em Alhandra, louvado seja Deus. Você acredita nisso? Aleluia, que dentro de você há algo que Deus colocou para te levantar como instrumento de Deus nestes últimos dias. Aleluia. Convido você a fechar os seus olhos. Sentada mesmo. Respira. Quem está nervosa aqui é só eu. Aleluia. Feche os seus olhos e vão repetir por gentileza o que eu vou dizer. E preste atenção no que eu vou dizer e deixe isso entrar dentro do seu coração. Sou Esther, pois tenho um chamado. Sou Esther, pois tenho um propósito. Sou Esther, pois tenho identidade. Sou Esther, pois sou escolhida por Deus. Sou Esther, pois sou intercessora. Sou Esther, pois são instrumentos nas mãos de Deus. Sou Esther, pois sou estrela que brilha em meio à escuridão. Sou Esther, pois sou sábia e estratégica. Sou Esther, pois tenho um grande impacto na minha geração. Eu sou Esther, pois onde há morte, Deus me usa para trazer vida. Sou Esther, pois sei de onde Deus me buscou. Sou Esther, pois tenho uma missão. Sou Esther, pois sou escolhida. Sou Esther, pois sou exemplo. Sou Esther, pois sou capacitada por Deus. Sou Esther, pois em meio à crise, Deus me sustenta. Sou Esther, pois venço as minhas limitações. Sou Esther, pois Deus me chamou para as nações. Aleluia, sou Esther. Aleluia, pois sou corajosa. Aleluia, você ouviu o que você disse? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, assim como Esther, aleluia, foi escolhida, colocada por Deus naquele palácio. Aleluia, todas nós somos chamadas, aleluia, para este tempo. Aleluia, pode ser, minha amada irmã, que por algum momento, aleluia, da sua vida, alguém tentou te dizer e te parar e te falar: senta aqui, fica caladinha e paradinha. Louvado seja Deus. Mas a palavra de Deus nessa manhã, aleluia, eu sou, aleluia, Esther. Eu não me calo, eu sou Esther, eu me levanto. Alguém talvez já te disse: você já não serve para nada. Rei da glória. Aleluia. Às vezes não é com aquelas palavras muito duras, com aquele timbre de voz brigando, mas talvez aquela palavra doce chegou ao seu ouvido. Aleluia, como a voz de Satanás lá no jardim do Éden falando para Eva. Aleluia, mas você não canta tão bem assim. Você não prega tão bem assim. Louvado seja Deus. Aleluia. Hoje, aleluia, Deus me trouxe a este lugar para te lembrar da importância que você tem na presença de Deus, para te lembrar do chamado que Deus tem na sua vida. Passava
conhece. Aleluia, sobre a família. Não desista da sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, por aqueles dias eu estava a pensar: Deus, está tudo acabado. Deus, está tudo difícil. Eu olhava para dentro da minha casa, olhava para o meu ministério e pensava: aleluia, eu vou engavetar tudo. Eu não quero mais saber de pregar, não quero saber mais de trabalhar com ministério infantil. Tudo aquilo que o Senhor tenha colocado nas minhas mãos, eu disse: chega. Aleluia. Mas indo para a casa da minha filha Gabriela, aleluia, eu vi, aleluia, eu falei: eu vou lá naquela igreja. Aleluia, eu não conheço, louvado seja Deus, mas eu vou lá. As igrejas praticamente todas fechadas aqui em Portugal. Aleluia, e depois eu descubro que a Gláucia estava aqui. Aleluia, congregando. Eu falei: agora mesmo que eu vou, louvado seja Deus. Irmãos, e quando eu cheguei aqui, aleluia, ouvindo a palavra de Deus neste lugar, aleluia, eu pude sentir da parte de Deus: você tem um chamado, aleluia, eu te capacito, eu restauro a sua casa, eu te levanto. Aleluia, como eu disse, as vozes, aleluia, às vezes querem nos fazer parar, querem fazer você desistir do chamado de Deus na tua vida. Mas hoje eu te digo: Esther dos últimos dias, se levante na presença de Deus. Deus, Ele te colocou exatamente onde você está. Talvez você diz: mas esse é o pior dos empregos. Um patrão, uma patroa, colegas de trabalho que não servem a Deus. Aleluia, Deus te colocou lá. Aleluia, talvez você olhe para dentro da sua casa, o marido incrédulo, louvado seja Deus, um marido, aleluia, que ainda não se converteu, filhos afastados da presença do Senhor. Aleluia, talvez você fez tantos planos, aleluia, e você olha: os meus planos parecem fracassados. Louvado seja Deus. Mas eu quero te dizer, aleluia, Deus é o Deus que restaura todas as coisas. Aleluia, Deus, Ele te colocou exatamente onde você está, lá dentro daquela igreja que você está, aleluia, com aqueles irmãos que ali estão, com aquele pastor que ali está, aleluia. É lá que Deus quer te usar, é lá que Deus quer te levantar, é lá que Deus quer usar a tua vida. Mas a minha igreja é tão pequena. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É lá, minha irmã, que Deus quer te usar. Às vezes nós ficamos esperando grandes plateias, grandes púlpitos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas é daqui de baixinho, aleluia, que Deus vai levantando, que Deus vai te usando. E testemunhos como nós já ouvimos hoje, aleluia, vai aparecendo. Aleluia, porque Deus quer te honrar. Louvado seja Deus. Aleluia, há um propósito. Há um propósito. Mas e agora, irmã Severiana, que eu não sei qual é o meu propósito? Será que tem alguém ainda que ainda não sabe qual é o propósito? O que é que eu vim fazer? O que é que Deus quer me usar? Como eu disse, eu não sei cantar. Mas eu sou uma negação para cantar. Não que eu faça outras coisas melhor, mas para cantar. Mas eu vim da harpa, então eu amo ir da harpa. Louvado seja Deus, mas eu estou lá no meio delas. Na hora que eu fico com vergonha de cantar do lado das irmãs, aí eu abaixo a voz, que eu só falo gritando. Aí eu canto gritando também. Aí eu diminuo para não atrapalhar a pessoa que está do meu lado. Aleluia, louvado seja Deus. Mas eu sei que Deus tem um propósito nas nossas vidas. Aleluia. Ainda que não tenhamos uma grande eloquência, ainda que não tenhamos uma grande voz, aleluia, Deus tem um chamado. Eu quero colocar isso dentro do seu coração hoje. Deus te chamou, mulher, do jeito que você é, aleluia, da maneira que você é. Deus te capacitou, porque há um propósito. Louvado seja o nome do Senhor.
Aleluia. Você é resposta, louvado seja Deus, de oração de alguém. Aleluia, você é resposta. Aleluia, talvez você se sinta cansada, mas eu te digo, aleluia, tem alguém orando por você. Tem alguém que não desistiu de você. Louvado seja Deus. Agora feche os seus olhos novamente. Eu sou a Severiana. Eu vou falar o meu nome. Acho que não tem uma Severiana. Conhecida como Dorcas também. Aleluia. Você vai dizer o seu nome. Vai falar com Deus. Aleluia. Eu vou falar primeiro e depois as irmãs. Sou Severiana. Aleluia. Fui chamada para este tempo. Aleluia. Agora as irmãs. Aleluia. Seu nome. Fala com força, minhas irmãs. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Uma jovem judia, órfã, louvado seja o nome do Senhor. Deus a coloca no palácio como rainha e rainha da Pérsia, uma das maiores potências mundiais da sua época. Aleluia, uma menina como tantas outras, simples, órfã, louvado seja Deus, no meio do povo judeu, que era um povo discriminado. Aleluia, Deus olha para Esther, louvado seja o nome do Senhor, e diz: é ela mesma que eu vou usar. É ela mesma que eu vou chamar, louvado seja Deus. E Deus a coloca como rainha. Nós conhecemos a história de Esther, de Có e Salteado. Aleluia, nós sabemos, aleluia, como Deus a buscou e a trouxe até, aleluia, até aquele grande rei, até aquele grande palácio. Aleluia, como foi escolhida, aleluia, como ela fez a diferença no meio das outras, aleluia, como ela achou graça na presença do rei. Aleluia, Deus a colocou lá para o seu tempo. Deus a colocou lá porque Deus tinha um propósito com Esther. Aleluia. Quando de repente surge algo inesperado, uma notícia. Alguém, aleluia, Amã, tentando contra a vida, aleluia, dos judeus, por pura arrogância, por pura inveja, porque Mordecai, aleluia, não queria se dobrar diante dele. Louvado seja Deus. Há muitos Amãs por aí que tem se levantado, louvado seja Deus, porque você, aleluia, faz a diferença nessa terra, porque você é diferente no seu trabalho, porque você não se curva, aleluia, diante dessas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Surge uma notícia. Aleluia, vamos dizimar esse povo. Alguém já ouviu isso? Vamos acabar com a raça desse povo. Louvado seja Deus. O adversário, inimigo das nossas almas, há quanto tempo ele não tem lutado contra você, minha irmã? Há quanto tempo? Lembra? Volta aí. Aleluia, louvado seja Deus. Quantas das vezes o adversário tem lançado laços, armadilha, e diz, aleluia, para si mesmo: é dessa vez que ela cai, é dessa vez que ela desiste. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E ali a notícia era de morte. Era sentença. O povo, aleluia, judeu, seriam todos dizimados. Aleluia, massacrados. Louvado seja o nome do Senhor. Mordecai, aleluia, manda logo avisar a Esther. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, o que se passava. Aleluia, louvado seja Deus. Esther, por algum momento, aleluia, ela olha para ele. Aleluia, louvado seja Deus. Talvez pensa: como eu posso resolver isso? Como eu posso, aleluia, louvado
seja Deus, agir nessa situação. Aleluia, por mais que eu seja uma rainha, que eu esteja nessa posição, mas há alguém maior do que eu. Eu não consigo mudar leis, eu não consigo, aleluia, fazer coisas grandes. Você já se sentiu assim diante de alguma coisa? Como eu posso levar a minha família até a presença de Deus? Como eu posso mudar o cenário da minha vida? Como eu posso restaurar este casamento que eu tenho lutado tanto? Como eu posso isso? Como eu posso aquilo? Aleluia, eu quero te dizer nesta manhã, aleluia, acima de um rei Assuero, há um rei Deus Todo-Poderoso, Jeová Jireh, aleluia, que pode todas as coisas, mesmo com medo vá. Muitos dizem que nós somos guerreiras, que nós somos fortes, que nós não temos medo. Irmãos, nós temos medo, mas é com medo que nós vamos, é sem coragem. Chega no momento, Deus dá a coragem. Perguntamos para nós mesmas como nós vamos conseguir. Mas Esther, aleluia, se propõe no seu coração. Aleluia. A sua coragem gera livramento e vitória para toda a nação. Louvado seja Deus. Esther se levanta. Aleluia, louvado seja Deus. Ela poderia perfeitamente, aleluia, ficar ali no conforto do seu palácio. É bom conforto, não é? Cadê aquelas que pregavam e não pregam mais? Está no seu conforto do seu banco? Pode ouvir? Cadê aquelas que louvavam a Deus, faziam uma obra do Senhor, que pagava preço por alguém, que se levantava às madrugadas, chorava pela alma de alguém, aleluia, mas talvez alguém te feriu e você disse, chega, eu não pago preço em oração para ninguém, eu já não faço isso e nem aquilo, porque não quero mais ser, aleluia, machucada, louvado seja Deus. Ei, eu quero te dizer hoje, aleluia, se levante do lugar de conforto que você se colocou, aleluia, se levante do lugar de comodismo, aleluia, você é uma Esther que foi chamada para este momento, para Bachuriandarabaço. Aleluia, Esther não se levanta somente com sua força, aleluia, Esther se levanta em jejum e oração, aleluia, Esther se levanta em jejum e oração, Esther se levanta em jejum e oração, e convoca os seus para orarem junto com ela. Oh, irmã Margarete, a oração ainda tem efeito. Aleluia, eu vou falar de Alhandra, porque é ali que nós estamos congregando, servindo ao Senhor. Aleluia, tenho visto mulheres, aleluia, que têm desbravado na oração, louvado seja Deus. Nós temos visto mulheres, louvado seja Deus, com testemunho como Esther tem se levantado na presença de Deus. Tivemos, aleluia, num domingo deste, aleluia, a consagração, onde nós, aleluia, podemos ouvir umas às outras, aleluia, e cada uma falava da sua dor, aleluia, louvado seja Deus, mas no final dizia, mas Deus mudou, mas Deus fez. Quando eu orei, quando eu busquei, não tem outro caminho. As nossas jovens somos todas nós, irmãs. Mas vamos dizer, solteiras, aleluia, não há outro caminho, não há um jeitinho brasileiro, aleluia, o jeito é orar, o jeito, aleluia, é buscar a presença de Deus, Arabachuriandarabachai. E como Esther, eu sei de onde, aleluia, louvado seja Deus, Deus me buscou. Lembra aí, de onde Deus te arrancou? Foi do palácio? Aleluia, Jesus, aleluia, me tirou lá de um bairro chamado Jardim Carapina, na Serra, no Espírito Santo.
capixaba aí? Aleluia! Do perto de um manguezal, irmã. Sabe o que é manguezal? Caranguejo. Que eu pregava para os caranguejos. Pregava para os caranguejos. Eu lá no meio do mangue, assim, começava a pregar para os caranguejos. Não tem vergonha, não. Foi de lá que Jesus me tirou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Foi de um momento de muitas dores. Aleluia. Jesus me chamou para estar aqui. Aleluia. Neste momento. Hoje trazendo a palavra de Deus. E dizendo para você assim: não desista do que Deus tem na sua vida. Lembra-se de onde Ele te tirou. Este órfão. Aleluia, louvado seja Deus, simplesinha. Por mais que tivesse uma beleza natural, mas ela, louvado seja Deus, foi a escolhida por Deus. Aleluia, para estar do lado do rei da Pérsia. Aleluia, para ser livramento naquele tempo. Aleluia, para ser resposta de Deus ao seu povo. Oh, irmã, eu me sinto tão inferior. Eu olho para algumas irmãs tão lindas, tão bem vestidas. Aleluia. Aproveitando, irmãs, muitas não me conheceram. Eu acho que muitas aqui não, quando eu era bem gordinha. Aleluia. Como eu disse, quando eu cheguei aqui na ADEF, eu estava passando por problemas emocionais, crises, muitas coisas. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus permite o crente passar. E com esses problemas eu comecei a engordar muito mais. Eu nunca fui magrinha, mas eu comecei a engordar muito. E eu olhava para mim e eu falava: Deus, eu tenho vergonha de pregar. Isso sou eu, irmã. Sou eu. Deus, eu tenho vergonha, Senhor. Porque eu olho para essa ou para aquela, olha como é que ela fala, olha como é que ela se veste, olha como é que elas são magras. Porque eu achava que ser magra trazia felicidade. A Débora vem dizendo para mim: mãe, o magro também sofre, mãe. Eu achava que isso ia resolver os meus problemas. Expondo isso para as irmãs, o que eu quero te dizer. Aleluia, louvado seja Deus. Depois, aleluia, eu consegui, aleluia. O pastor Robson teve aqui uma oração que ele falou assim: vem aqui à frente, que Deus vai te curar. Qual for a enfermidade, qual for, Deus vai te curar. E eu com vergonha de Deus, porque eu achava que a obesidade era um desleixo, era porque eu não tinha me cuidado. Essas coisas que a gente ouve muito por aí, principalmente quando a gente está gordinho. E eu, de toda a sinceridade do meu coração, eu falei para Deus: Senhor, a médica me disse que a obesidade é uma doença. Se o Senhor pode me curar. Louvado seja Deus, se o Senhor quiser. E eu vim cá à frente, irmã, louvado seja Deus, aleluia. Passado poucos tempos, louvado seja Deus, eu estava na lista de espera já há muito tempo. Aleluia, o SNS me chama para começar a participar das consultas. Aleluia, mais um tempo à frente, aleluia, a tão esperada cirurgia apareceu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero te dizer nessa manhã, aleluia, Deus, Ele tem um propósito contigo. Aleluia, gordinha ou magrinha, aleluia, cabelo lisinho ou cabelo cacheadinho, aleluia, independente da sua cor, aleluia, independente do jeito que você é, aleluia, Deus, Ele te chama, Ele tem um propósito na sua vida. Talvez Esther poderia dizer: há tantas e tantas melhores do que eu, mas Deus foi lá a dedo e levantou Esther. Deus, no meio de todas nós aqui, Ele sabe exatamente o que você pensa nesse momento. Aleluia, Deus, Ele sabe o propósito que tem na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus me tirou de um lugar de dor, do medo e da solidão, para um propósito maior. Qual é esse propósito? Qual é o seu propósito? O que Deus te chamou? Eu tenho falado, aleluia, com Deus. Deus, o meu maior propósito é a minha casa, a minha família.
Deus, o meu maior propósito é a minha casa e a minha família. E hoje, louvado seja o nome do Senhor Jesus, eu olho para minha filha Débora, louvado seja o nome do Senhor, e vejo ela ministrando ao altar. Aleluia, eu olho, as irmãos ainda não conhecem, aleluia, muitos aqui não conhecem, mas eu olho para minha filha Gabriela, aleluia, juntamente com seu esposo, pastoreando uma igreja. Eu olho para os meus 2 netinhos e eu falo com Deus: oh Jesus, muito obrigada por essa bênção, oh Jesus, muito obrigada por essa missão, por esse chamado que o Senhor me deu. Não desista do chamado de Deus. Não desista da sua casa, mulher. Não desista da sua família. Aleluia. Deus, Ele tem um propósito na sua vida. Aleluia. Como Esther, eu tenho um chamado. Louvado seja o nome do Senhor. Esther foi chamada para um tempo específico e para uma missão: interceder diante do rei em favor do seu povo, o povo que estava condenado à morte. O seu chamado foi usar a sua posição de rainha para agir com coragem. Louvado seja o nome do Senhor. Ela tinha, aleluia, um chamado. Aleluia, Deus a chamou. Louvado seja o nome do Senhor. Como Esther, aleluia, eu sou determinada e corajosa. E até teimosa às vezes. O marido fala: você enfia uma coisa na sua cabeça. Esse fim de semana a Débora conseguiu mudar a minha ideia. Eu queria trocar os móveis do quarto. Tem uma dessas aí que acorda assim: hoje não estou gostando desse sofá aqui. Vou trocar para o outro lado. Eu queria meter ali num lugar bem apertado a cama com os armários do lado. E a mãe, não tem jeito. Mas você sabe que a ideia ainda não saiu da minha cabeça? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, ela entendeu que precisava se posicionar. Aleluia, com determinação. Aleluia, ela seguiu o seu plano. Aleluia, eu como Esther, eu sou sábia e estratégica. Esther respondeu, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, eu vou me apresentar até o rei. E nós sabemos muito bem, aleluia, quem se chegasse diante do rei, aleluia, sem ser chamado, aleluia, a sentença poderia, não, era a morte. Mas Esther se levanta com coragem, aleluia, se apresenta diante do rei, e o rei estende, louvado seja Deus, e diz, aleluia, dá autorização. O rei hoje diz para você, minha amada: ei, as portas estão abertas. O véu do templo já se abriu de alto a baixo. Aleluia, você pode se achegar na minha presença, pode chorar, pode resmungar, pode reclamar, louvado seja Deus, porque hoje o céu se abriu em Vila Franca de Xira, porque hoje o Rei dos Reis estendeu o seu cetro. Aleluia. E diz para você hoje: o que queres de mim? O rei responde para ela: até metade do meu reino, minha rainha. Até metade do meu reino. Hoje Jesus te pergunta: o que você quer, minha filha? Fala com Deus, vou te dar um minuto. É impossível? Aleluia. Louvado seja Deus. É difícil. Aleluia. Quantos propósitos já fizeram, mulher? Eu vejo aqui que tem mulheres olhando, muitas das irmãs eu conheço. Mas quantas vezes você lutou com todas as suas forças? Quantas das vezes, irmã, que está olhando para mim, ali, com aquele colarzinho. É, irmã, que está atrás da... Deixa eu ver se é o seu nome. Da Quicilane ali. Aleluia, mãozinha na boca.
Quantas das vezes você não lutou, louvado seja Deus, entregou para o Senhor algo? E o Senhor hoje manda dizer para você, amada, louvado seja o nome do Senhor, eu não desisti. Aleluia, eu não desisti do chamado que tenho na sua vida. Eu não desisti dos planos que eu tenho para você. O adversário, ele tem se levantado para fazer você sair dos projetos que Deus tem para a sua vida. Mas Deus hoje, aleluia, faz, aleluia, você lembrar, aleluia, que há um propósito, louvado seja Deus. E Esther se levanta como intercessora. Oh, irmã, como é difícil ser intercessora. Como é difícil pegar, aleluia, a dor do meu irmão, a dor de alguém, segurar nas mãos e dizer: eu estou aqui, eu estou clamando por você. Aleluia. Porque dói. Às vezes sentimos cansada, olhamos para alguém e pensamos: não tem jeito mais, chega de orar, está perdido, aleluia. Mas Deus hoje te diz, aleluia, não desista, aleluia, continue intercedendo. Esther, ela intercede por seu povo diante do rei, mesmo quando a sentença era a morte. Aleluia, seu povo, sua família, tudo que ela conhecia seria destruído. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas ela intercede. Interceda, ore, lute, não desista da sua casa, dos teus sonhos. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo de Deus, aleluia, fala comigo nessa manhã. Aleluia, louvado seja Deus, que há pessoas aqui, aleluia, precisamente jovens, aleluia, que tem um sonho de entrar em uma faculdade. Aleluia, Deus manda te dizer: não desista do seu sonho. Aleluia, Deus, Ele pode realizar. Mas eu não tenho boas notas. O Senhor diz, aleluia, quando eu faço, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, louvado seja Deus. Assim como Esther, aleluia, nós vamos receber a misericórdia de Deus, e o rei, louvado seja Deus, irá estender o seu cetro, aleluia, louvado seja Deus, e aí aquela destruição, a morte que estava planejada, será desfeita, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O que eu quero, aleluia, saber e ficar muito feliz, você sair daqui sabendo do seu chamado, e saber que nós podemos ser como Esther. Por isso o tema dessa palavra hoje: sou Esther. Podemos, irmã, no meio, um mundo que mete nojo, um mundo tão difícil, aleluia, louvado seja Deus, enquanto, aleluia, a palavra de Deus fala este caminho, o mundo ele vem por este caminho, aleluia, louvado seja Deus. Podemos ser como Esther, podemos ser levantadas como Esther, para este tempo, louvado seja Deus, para agora, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Podemos ser intercessoras, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Podemos ser corajosas na presença de Deus, aleluia, por mais que tenhamos medo, aleluia, mas a nossa força, ela vem de Deus. Ela não vem do seu pastor e da sua pastora, ela não vem da sua irmã, aleluia, ela vem de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Como Esther, eu posso ser capacitada por Deus. Sabe aquele ministério que alguém, que o pastor te entregou, e você diz: mas eu não tenho capacidade para isso. Alguém me chamou para pregar, alguém me chamou para fazer algo, para evangelizar, mas eu não tenho, eu tremo, irmã. Eu tenho medo, eu não sei. Aleluia, Deus me diz nessa manhã que Ele está capacitando mulheres aqui nessa manhã, aleluia, para desbravar nessa Europa, que como Esther, aleluia, ser estrela em meio à escuridão, a levar vida onde há morte. Há pessoas morrendo dentro dessas casas, há pessoas
pessoas morrendo dentro desses apartamentos, aleluia, há pessoas cheias de sede, há pessoas, aleluia, caminhando para o inferno, há pessoas que ainda não conhecem Jesus. Seja Esther nestes últimos dias, se levante como Esther nestes últimos dias, seja a salvação, aleluia, através de Jesus, seja a luz, aleluia, no meio da escuridão desse mundo, aleluia, seja a pregoeira da palavra de Deus. Abra essa boca que Deus te deu, essa boca santa, essa boca, aleluia, te profetiza como Débora, e profetiza, aleluia. Tivemos uma palavra ontem, aleluia, na vigília, aleluia, sobre o vale dos ossos secos. Quando Deus pergunta a Ezequiel: pode? É possível, Ezequiel? Esses ossos secos, sequíssimos, aleluia, voltarem a ter vida? Aleluia, aleluia. Ele responde: Senhor, tu sabes. Aleluia, ele começa, aleluia, Deus diz, louvado seja Deus, profetiza. E eu falo para você nessa manhã, aleluia, profetiza, abre a tua boca, se levanta, aleluia. Mas irmã, esse povo é um povo idólatra, mas irmã, este povo não quer saber de Deus, é um povo que nem acredita em Deus. É nessa terra, é neste vale de ossos secos, é neste país, aleluia, que Deus te levantou para ser como Esther, aleluia, para profetizar vidas. Louvado seja Deus. Santo de Deus, arabaxurianda, arabaxai, para se levantar, aleluia. Alguém, aleluia, aleluia. Alguém já desistiu, não quero saber, eu vou na igreja, sento. Ô irmão, o chamado ele arde dentro do nosso coração. Eu já passei por esse caminho de falar: eu vou sentar aqui, sai daqui, não quero saber de nada. Mas ele queima aqui dentro. Você vê alguém pregando, se você pregava, você começa a sentir: meu Deus, que vontade de pregar, aleluia, louvado seja Deus, que vontade isso, louvado seja o nome do Senhor. Ele arde dentro do seu coração. Aproveite essa oportunidade hoje, aleluia, para Deus restaurar, aleluia, louvado seja Deus, o desejo, a vontade, a coragem, o chamado dentro do seu coração hoje, não é amanhã, hoje, aleluia. Qual é o tema do nosso culto? É para o tempo do passado? Para este tempo, aleluia. Quero devolver a oportunidade à nossa querida pastora, aleluia, que Deus continue falando com a igreja, aleluia.